eles ficam absolutamente incomodados quando pessoas independentes ou do campo conservador reconhecem e apontam as suas imoralidades. Não existe na tradição do pensamento conservador de Edmund Burke, de Russell Kirk, de Roger Scruton, aquele autor que o Eduardo Bolsonaro disse a uma revista que era sua referência intelectual, e aí questionado sobre o nome dos livros, não sabia nenhum, disse que ainda ia começar a ler um da capa branquinha. Onde é que está na tradição do pensamento conservador o sujeito querer ser embaixador nos Estados Unidos, indicado pelo próprio pai, e não conseguir responder numa entrevista quem é Henry Kissinger, um dos maiores diplomatas da história americana? Aliás, sobre Eduardo Bolsonaro, vale a pena vocês lerem uma matéria da BBC que tem o título Faculdade no Rio, Emprego em Brasília, o cargo na Câmara que Eduardo Bolsonaro ganhou aos 18 anos e não lembra, porque tem entrevista dele na matéria e ele se faz de sonso. Sim, tinha cargo lá em gabinete do PTB do Roberto Jefferson, condenado no Mensalão, que era aliado do pai Jair Bolsonaro e voltou a ser um grande aliado do presidente da República agora nessa aliança com o Centrão, e estudava na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Onde é que está na tradição do pensamento conservador ter um cargo na capital federal, ganhar uma remuneração de mais de R$ 9.000, enquanto se estuda, se frequenta uma faculdade na sua cidade natal? Foram 16 meses, sim, 1 ano e 4 meses que Eduardo Bolsonaro esteve nessa função e até hoje não deu uma explicação satisfatória a respeito disso. Tem outra matéria também que vale a pena ler no Congresso em Foco. O título é Bolsonaro recebe auxílio moradia mesmo tendo apartamento em Brasília. Agora, o caso que chama mais atenção nessa matéria também é o do Eduardo, que recebia auxílio moradia depois que foi morar em Brasília. Ele morava no Rio, estudava na FRJ e muito tempo depois foi eleito deputado federal na aba do Marco Feliciano, é bom que se lembre também, e morava na casa do pai na capital federal. No entanto, embolsava o auxílio moradia, dinheiro para gastar, mais de R$ 3.000 por mês. Onde se viu isso na tradição do pensamento conservador, o liberal, que torra dinheiro público mesmo sem ter a necessidade? Então esse é o sujeito que posa de liberal na economia, de defensor da contenção dos gastos públicos, que inclusive gastou R$ 1,5 milhão aí em 2 eventos alegadamente conservadores, que nada mais são do que encontros da militância bolsonarista. Sem falar no caso da rachadinha no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, investigado por peculato e lavagem de dinheiro e que já teve 9 recursos rejeitados pela Justiça. O último, nas últimas semanas, aí, pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Apesar disso, o presidente disse: nunca pedi para blindar ninguém da minha família, jamais faria isso. Ainda que isso seja o que fosse verdade, nem é necessário pedir esse tipo de coisa. É bom deixar claro, basta você colocar no comando da PF e em demais cargos estratégicos alguém que jamais atingiria a sua família. Mas o Sérgio Moro mostrou a imagem da troca de mensagens com Bolsonaro ao Jornal Nacional. O presidente compartilhou o link de O Antagonista. A matéria foi PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. E o Bolsonaro escreveu em referência ao comando da Polícia Federal: mais um motivo para a troca. Ora, que a Polícia Federal investigue deputados aliados não é motivo, muito menos técnico, para um presidente que ainda se diz íntegro trocar o diretor-geral da PF. Isso é tentativa de blindagem. E o Bolsonaro também disse o seguinte sobre Moro: ele me disse que eu poderia trocar o diretor-geral, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, aí o que aconteceu de noite? O Sérgio Moro divulgou uma mensagem, uma troca de mensagens com a deputada bolsonarista Carla Zambelli, em que ela pede para o então ministro aceitar o Alexandre Ramagem, que é o favorito do Carlos Bolsonaro, outro filho do presidente, no comando da PF, em troca do esforço dela em garantir ao Moro a vaga no STF. E o que o Moro respondeu? Talvez seja a frase do ano: prezada, não